Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, sábado da terceira semana da Páscoa. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. E no Evangelho de hoje nós vemos o lindo testemunho, profecia de fé de São Pedro. Quando ele diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos fielmente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E Pedro só tem essa graça porque em outro momento o próprio Jesus vai dizer: Tu dizes isso porque foi o Espírito Santo que lhe revelastes. Pedro estava cheio do Espírito Santo e por isso ele podia compreender as palavras de Jesus, porque o Espírito Santo habitava nele. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos fielmente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como no Evangelho Jesus disse: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E claro, São Pedro, pela força do Espírito e pela concessão do Pai, cria firmemente que Jesus era o Deus vivo e encarnado. Cria, talvez sem a totalidade da compreensão, que sim, o corpo de Jesus, seu sangue era comida, era bebida, porque acreditava pela fé. E nós vemos no Evangelho de hoje que se tem uma coisa que o Senhor não queria, era seguidores adeptos, para que ele fosse só um guia. Não. Jesus não veio aqui para ter seguidores ou adeptos. Jesus veio para anunciar o Evangelho com toda a verdade, com toda a força. E sim, como ele mesmo disse, o Evangelho é duro, as palavras são duras. Quando nós queremos seguir o Evangelho, quando nós queremos conformar a nossa vida no Evangelho, sim, nós vemos o quanto esse Evangelho é duro, o quanto as propostas, os convites fazem com que, se nós aceitemos, que a gente recuse as vontades da carne, que quantas vezes precisamos morrer para a nossa vida, nossas vontades, nossos desejos para seguir o Evangelho, para seguir a palavra de Deus. Então, para aderir ao Evangelho, nós precisamos sim entrar nessa luta do corpo contra a alma, para que a alma vença, para que o Espírito vá crescendo a cada dia em nós e o corpo ali, as concupiscências da carne possam ir sendo diminuídas, controladas, porque elas nunca nos deixarão. Então nós precisamos sim estar em Cristo, pegar a palavra do Senhor e fazer com que ela seja também esse alimento da nossa vida, que ela nos norteie para que possamos caminhar. E repito, fica claro que Jesus não queria seguidores, Jesus queria anunciar o Evangelho, tanto que ele chega para aqueles que deixaram de seguir, porque quando essa palavra chegou no coração, eles disseram: nossa, essa palavra é muito dura. E quantos até hoje deixam de seguir quando veem realmente qual é a proposta do Evangelho, de uma conversão, de uma mudança de vida? Não, essa palavra é muito dura, eu quero continuar com essa vida que eu estou. E sim, Jesus permite. E ali naquele momento muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E como se não bastasse, agora Jesus volta aos 12 e lhes diz: vós também não quereis ir embora? Ou seja, Jesus não quer seguidores, Jesus quer pessoas que ouçam, que se alimentem,
que se comprometam com sua palavra. É isso que o mundo precisa, é isso que o cristianismo precisa, de pessoas que abracem essa verdade e vivam buscando viver como essa verdade. Claro, dentro das nossas limitações, com os nossos tropeços, mas sempre que caindo, recomeçando, para que realmente esse corpo de Cristo, entrando em nós, vá nos transformando. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.